Gente, vamos conversar sobre opioides. No tópico da aula de hoje, a gente vai conversar sobre o opioide, a sua origem, o tratamento com o opioide, as classes de opioides, os receptores principais, farmacocinética, farmacodinâmica, a dependência em opioide e algumas questões importantes. Os opioides tiveram sua origem nessa planta, que é a papoula, tá? Que originou o ópio. E o ópio teve uma história enorme, né? No século XVIII, a Guerra do Ópio, entre China e Inglaterra, que eles lutaram pelo domínio do ópio na Índia, né? Era uma droga bastante consumida, que causa uma sensação de bem-estar, uma droga ilícita, né? Então, ela tem origem nessa planta, a papoula. Os opioides são fármacos naturais, semissintéticos e sintéticos, que produzem o efeito da morfina. A morfina é natural, tá? São divididos em classes químicas com base na sua estrutura, tá bom? Todos se ligam a receptores opioides específicos no sistema nervoso central para produzir efeitos que imitam a ação de neurotransmissores, peptídeos endógenos. Então, a gente tem neurotransmissores que agem como analgésicos, tá bom? As endorfinas, encefalinas e dinorfinas. Aqui a gente tem alguns opioides, né? A gente tem o natural lá, que é a morfina, a codeína. A gente tem aqui os semissintéticos. Temos aqui os sintéticos. Um dos principais é o tramadol, que é um pouco menos potente, mas a gente já utilizou ele em muito caso clínico, então é legal saber. A farmacocinética dos opioides. Bom, as vias de administração podem ser por várias. Então, ele tem por via oral, subcutânea, intramuscular, tem por pastilha e tem transdérmica, tem adesivo. Porque o opioide, ele responde bem a passar através das membranas, porque ele é bastante lipofílico, tá bom? Devido ao efeito de primeira passagem, ele pode, por exemplo, a morfina, ele pode perder um pouco da sua biodisponibilidade. Então, quase sempre tem que se ajustar a dose, né? Todos os opioides se ligam a proteínas plasmáticas, né? Uns com maiores afinidades, outros com menos. Podem se acumular no tecido adiposo e isso acaba sendo que eles vão ser metabolizados mais lentamente, tá? Localiza-se concentração mais altas em tecidos com muita perfusão, tá? Como o cérebro, o pulmão, o fígado, os rins e o baço. Aqui a gente tem os principais receptores opioides, né? Que são receptores, como eu disse, daquelas substâncias que a gente tem naturalmente no corpo, né? Endorfinas, encefalinas e dinorfinas. É ali que ele agem. Então a gente tem receptores mu, ou em algumas questões ele vem como mi, o delta e o kappa. Esses são os principais receptores. Gente, tem outros receptores, mas esses aqui são os principais, os mais importantes. Os receptores, 3 receptores, são acoplados à proteína G, tá? Então, eles são metabotrópicos e inibem a adenilil ciclase, tá bom? Os receptores mu e mi modulam respostas nociceptivas térmicas, mecânicas e químicas. Os receptores kappa modulam respostas a nocicepção química e térmica no corno dorsal, ali no corno sensitivo, tá bom? As encefalinas interagem mais seletivamente com os receptores delta na periferia. Aqui são as classes de opioides de acordo com a sua estrutura química, tá bom? Alguns são agonistas, tá? Então ele age como um agonista, né? Agonistas parciais e agonistas antagonistas, eu vou explicar isso, o que se trata, né? Mistos, né? Outros analgésicos, entre eles eu vou explicar o tramadol, e antagonistas opioides. Aqui a gente tem a ação da morfina. Então, ali no lado esquerdo, a gente tem a morfina se ligando no receptor opioide. Ela vai fazer com que o cálcio seja interrompido para dentro da célula. E se a gente lembrar, o cálcio é que faz com que a célula secrete a secreção do neurotransmissor que está na vesícula. Então, ele impede essa secreção. Ali no caso, ele vai impedir a secreção do glutamato.
E aqui a morfina não age só no receptor pré-sináptico, ela age também na célula pós-sináptica. Ela vai se ligar ao receptor de opioide, vai abrir um canal de potássio e esse potássio vai sair de dentro da célula. Lembrando, o potássio ele é positivo. Saindo de dentro da célula, que ele está mais dentro do que fora, essa célula vai hiperpolarizar. Então, ela vai ficar inibida. Então, a informação de dor não chega ao sistema nervoso central. A informação não é passada adiante. Essa é a principal ação do opioide. A morfina, né, liga receptores do sistema nervoso central em outras estruturas anatômicas, tem como o trato gastrointestinal no TGI, ou seja, ela pode causar uma diminuição dos movimentos peristálticos ali na musculatura, no mientérico, né? A morfina atua também em receptores capa na lâmina 1 e 2 no cono dorsal da medula espinhal. Quer dizer, ela impede que a informação seja passada em várias vias, é por isso a sensação de bem-estar, é por isso que se usa morfina em casos de câncer, outras doenças que causam uma dor muito grande. Ela causa, além da analgesia, ela vai causar euforia. Essa euforia não é uma agitação, é uma sensação de bem-estar. E é essa sensação de bem-estar que causa a fissura pela morfina ou pela heroína, né? Que a heroína é um opioide também. Então, ela causa essa sensação de bem-estar porque ela causa uma desinibição dos neurônios de dopamina, tá bom? Ela pode causar como causa de óbito a depressão respiratória, tá? Ela também tem ação hormonal, constipação, que eu já falei, porque ela diminui a peristalse, né? E também, em trabalho de parto, ela pode diminuir as contrações. Então, ela diminui a contração muscular como um todo. Efeitos adversos. Os opioides têm efeitos adversos bastante significativos, né? Ela tem um potencial de dependência muito grande, como eu disse, ele causa aquela fissura, causa retenção urinária, sedação, hipotensão, depressão respiratória, que é a principal causa de óbito, náusea, constipação e pode causar também depressão e sensação de mal-estar. A gente tem os agonistas parciais e os agonistas antagonistas mistos. O que seria isso? Os agonistas parciais se ligam ao receptor opioide, mas têm uma atividade intrínseca menor do que os dos agonistas totais. Então, tem uma menor atividade, tá? Os fármacos que estimulam um receptor e bloqueiam o outro são denominados agonistas e antagonistas. Então, assim, se você não teve exposição a opioides anteriormente, ele vai ser só agonista. Se você já teve uma exposição ao opioide anteriormente, esses agonistas antagonistas, eles vão ser também antagonistas e vão bloquear alguns receptores, vão fazer principalmente o efeito de bloqueio. Outro analgésico. Então, a gente tem o famoso tramadol, né? Que já foi questão, né, de caso clínico. É um analgésico de ação central que se liga ao receptor opioide mu. O fármaco sofre extensa biotransformação por uma classe de enzimas da família da P450, que é a CYP2D6, resultando em um metabólico também ativo. Então, ele já é ativo quando você utiliza, e quando ele passa pelo fígado, ele vira outro metabólito ativo. Ele tem uma maior afinidade pelo receptor mu do que o composto original. O metabólito ativo tem maior afinidade pelo Mi ou Mu, né, dependendo da literatura, do que o composto original. Sua atividade depressora respiratória é menor que a da morfina. A morfina é muito mais poderosa, tá? Em dose excessiva ou interações com outros fármacos podem causar toxicidade. Então, interações com imal ele causa problema de interação com quase tudo, né? Antidepressivos tricíclicos, enfim, o imal é a droga que na minha aula de antidepressivo que causa interação com quase tudo, até com comida, né?
Aqui a gente tem um antídoto do opioide, que é a naloxona, né? Que nos Estados Unidos já é obrigatório que os paramédicos andem com injeção de naloxona para casos de intoxicação por heroína, por exemplo, ou pelos fármacos que as pessoas tomam muito lá, os analgésicos, né? Então, os paramédicos já andam com uma injeção de naloxona no bolso. Os antagonistas, que é a naloxona, né? A naloxona é utilizada para reverter o coma e a depressão respiratória causada pelo opioide, tá? Ela rapidamente, ela desloca, ela é um antagonista competitivo, ela desloca o opioide que estão ligados ao receptor. Então, ela causa a reversão do quadro de coma e de depressão respiratória, tá bom? Ela tem uma afinidade, ela causa deslocamento, porque ela tem uma afinidade 10 vezes maior pelo receptor mu, né, do que pelo kappa, tá bom? Então ela é muito mais, tem muito mais afinidade do que o opioide. Aqui a gente tem uma característica da dependência de opioide. Então, como você pode ver, tem várias dependências e também quando você para o uso de opioides, você tem todos esses efeitos aqui que são bastante clássicos, né, da abstinência por dependência de opioide. Pode ser dividido em estágio 1, estágio 2, estágio 3, e isso acaba que faz com que a pessoa não largue o fármaco justamente por causa dos efeitos da abstinência. Aqui a gente tem o opioide que tem mais matado nos Estados Unidos, que é o fentanil, né? Esse fentanil aí é terrível. Nos Estados Unidos já é um surto de uso de opioides, né? Se é que se pode chamar assim. Já tem, inclusive, propagandas relatando o uso abusivo de opioides, né, de analgésicos. Eu vi um documentário a respeito disso, né, da dependência por opioide. Nos Estados Unidos existiam clínicas que as pessoas fundavam com médicos que passavam receita, assim, sem consultar. Você chegava lá e dizia, eu quero fentanil. Ele passava o fentanil, sem saber o que você tinha. Eram clínicas voltadas, com uma fé, lógico, né, para o público poder comprar, o público viciado poder comprar opioide. Tem um laboratório famoso nos Estados Unidos, que está com mais de 90 processos, por ter induzido, ter pago profissionais de saúde para induzir o uso do fármaco deles, que é um opioide, né, e viciar essas pessoas e faturar muita grana com isso. Então é um surto de opioide nos Estados Unidos e morte por causa disso, né? A gente tem a metadona, que é outro opioide bastante famoso também. E questões. Um homem, vamos agora às questões, como pode cair na prova, tá? Um homem de 18 anos de idade é levado ao serviço de emergência depois de ter sido encontrado irresponsivo na rua, tá? Ele encontra-se letárgico e não responde às perguntas. Recebeu uma ampola de destrose por via intravenosa, sem resultado. Durante o exame, sua frequência cardíaca é de 60 batimentos, tá? Por minuto. E isso daí é importante. A frequência respiratória diminui muito com o uso de opioide. Frequência respiratória é de 8 por minuto. E superficial, porque ele causa depressão respiratória, tá bom? Suas pupilas, essa aqui é uma das características também mais marcantes, estão putiformes e não reativas. Existem várias marcas de trajeto intravenoso em seu braço, então a gente já vai tirar uma conclusão, que ele provavelmente fazia uso de heroína, né? O médico da emergência conclui que o paciente teve uma dosagem excessiva, overdose de drogas, tá bom? Então, o diagnóstico mais provável, overdose por opioides, provavelmente a heroína. Medicação mais apropriada para essas condições, naloxona, né, para se ligar aos receptores, né, tirar o opioide que está ligado aos receptores por antagonismo
competitivo, tá? Efeitos adicionais que esse medicamento pode produzir. Sintomas de abstinência precipitada, que você vai tirar o opioide dos receptores, né? Que podem incluir lacrimejamento, rinorreia, sudorese, pupilas dilatadas, né? Elas estavam putiformes, vão passar a dilatadas, diarreia, porque não vai ter mais o opioide ali inibindo a peristalse, né? Cólicas abdominais e tremor. Um homem de 25 anos de idade foi submetido à cirurgia de hérnia inguinal. No pós-operatório, ele recebeu sulfato de morfina para dor. A morfina produz analgesia por meio de qual das seguintes ações? A ativação da anililciclase. Não, né, gente? Ela, ao contrário, inibe a adenililciclase quando ela se liga ao receptor de opioides. Aumento da liberação pré-sináptica de neurotransmissores. Também não, né, gente? Ela inibe. Redução da condutância de potássio neuronal pós-sináptico. Redução da condutância de cálcio neuronal pré-sináptico. Essa questão, é lógico que é a D. Ela impede a redução, a entrada de cálcio no pré-sináptico. Ao impedir a entrada de cálcio, ela impede a liberação da vesícula com o neurotransmissor, que seria ali o glutamato, para fazer a informação da dor, tá bom? Então, os agonistas de opioide ligam seus receptores acoplados à proteína G, reduzindo a atividade da anililciclase, tá? Reduzindo a condutância de cálcio pré-sináptico, que resulta em uma diminuição da liberação do neurotransmissor. A gente viu ali na morfina, era o glutamato. E aumentando a condutância pós-sináptica de potássio. O potássio sai de dentro da célula, o que faz uma hiperpolarização na célula, o que resulta na diminuição da capacidade de resposta dos neurotransmissores excitatórios, né? A gente viu ali que era o glutamato. Aqui são coisas importantes que devem ser memorizadas, né? A busca por alívio da dor é uma das razões mais comuns para a consulta médica pelo paciente, tá? O uso abusivo de medicamentos de prescrição é um problema crescente e as mortes acidentais em decorrência do uso da oxidocona, hidrocodona e morfina, entre outros, estão aumentando. Isso principalmente nos Estados Unidos, tá? Convulsões podem ocorrer em pacientes com insuficiência renal devido à ação do metabólito da morfina 3-glicuronida. O tratamento da dor crônica e da dor do câncer com o uso de opioides permanece controverso, tá bom? No entanto, o tratamento da dor aguda ou da dor em pacientes com doenças terminais geralmente é clinicamente necessário. Gente, foi um prazer estar com vocês. Desejo a vocês tudo de bom, que aprenda mais sobre opioides, leia mais um pouquinho sobre opioides, que é sempre importante. Beijos, até a próxima aula.